Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é Thiago Moretti, o professor Tatuado, gravando esse vídeo pra gente falar sobre esse aumento do preço da carne e dos alimentos. O que o Lula tá fazendo com o nosso Brasil? É um monte de informação que a gente recebe na fila do mercado, no WhatsApp da família. Lula, o que tu tá fazendo? Vem saber mais nesse vídeo que eu vou explicar direitinho pra vocês. Mas antes, curte, compartilha, bora fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas possível. E esses dias eu tava no supermercado lotado de gente, abarrotado numa fila enorme pra chegar no caixa, e eu escutava as pessoas falando: que Brasil absurdo, olha o preço das coisas, olha o preço da carne, por que esse governo tá afundando o Brasil? Cara, a quantidade de gente falando baboseira era incrível. Eu passei até mal, vou falar a real pra vocês. E vim fazer esse vídeo pra mostrar como que a desinformação é perigosa e como que de verdade está o nosso Brasil. Se você já está duvidando do que eu estou dizendo, vai lá, dá um Google, pesquisa qual era o preço da gasolina há 3 anos atrás, qual era o preço da carne e dos alimentos há 3 anos atrás no governo anterior, como que estava a inflação, como que estava esse Brasil que a gente vivia. Então é fato que sim, galera, a gente está vivendo bem e eu vou trazer dados importantes para vocês agora sobre isso. O nosso Brasil tem atualmente a menor taxa de desemprego da história. A gente está vivenciando o maior crescimento da indústria em 10 anos. O PIB está crescendo acima das expectativas dos economistas. O Brasil, meu povo, só em 2024 é o segundo no mundo receptor de investimentos estrangeiros diretos. Dá para entender o que é isso? A menor taxa de desmatamento da Amazônia dos últimos 9 anos. As classes A, B e C aqui do Brasil finalmente voltam a ser mais do que 50% da população. E esses são alguns dados que vai ter gente aqui nesse vídeo dizendo: ah, mas isso é fake news, são dados fakes. Aí, meu querido, eu não posso fazer nada. Se você tá aqui duvidando de dados oficiais, é porque tua mente já tá deturpada faz tempo. E aí vive dentro da tua bolha. Agora, para quem é inteligente, que tem criticidade e tá entendendo o que eu tô dizendo aqui, dadas as dificuldades do mundo climático, de guerra, a gente está sim vivendo um momento importante de recuperação do nosso país do que foram os anos anteriores. Sobre a alta dos alimentos, eu vou trazer aqui informações importantes para vocês. Começando pela carne. Sim, a carne está mais cara. E a picanha que o governo Lula falou? Vamos entender como funciona isso direitinho? Tem 4 fatores que trazem o porquê da carne estar mais cara. Eu vou trazer aqui para vocês. E percebam que 2 deles são até um paradoxo do que a gente está vivendo. O primeiro fator é porque a renda do brasileiro está maior. O desemprego tá menor, o brasileiro finalmente tá ganhando mais. E cara, carne é paixão nacional. E quando o cara tem um dinheirinho a mais, o que ele voltou a consumir que não fazia no governo anterior? Carne. A renda do brasileiro aumentou, automaticamente o consumo da carne também aumentou. E vale lembrar que nos últimos 2 anos a carne teve um decréscimo no seu valor, que deixou mais acessível para o brasileiro. Isso traz pra gente pro segundo fator, que é o ciclo pecuário. Nos últimos 2 anos, a quantidade de carne de bois abatidos foi tão grande, mas tão grande no nosso país, que chegou o momento em que você não tem mais a quantidade de rebanho suficiente para repor essa carne. Ou seja, está faltando rebanho. Automaticamente, se tem menos rebanho, você começa a ter um preço maior por aquela carne disponível. Olha que paradoxo, o preço aumentando porque o consumo aumentou, cara. E aí traz pra gente um terceiro fator, que é a exportação. Porque o Brasil é o maior exportador de carne bovina no mundo. Agora, com o dólar em alta, e a gente precisa falar sobre isso, especulação, aquela pressão no governo federal, mas isso é um outro papo, é outra história. Com o dólar em alta, você tem o agro querendo exportar mais para receber mais dinheiro. É um fator importante que a gente precisa destacar. A gente está abastecendo o mercado externo e isso diminui a quantidade de carne no mercado interno. Será que é justo? Eu aqui defendo regulação disso, tá, galera? Proteção do governo federal para manter a carne no nosso país. E a gente fala do quarto fator, que infelizmente não tem como negar, e esse envolve outros alimentos também, que é a questão climática. A gente vem sofrendo muito com as questões climáticas nos últimos anos, com secas, com chuvas exageradas, e esse ano a gente teve um agravante, que foram queimadas inclusive de forma terrorista, criminosos que estão sendo investigadas aí, e essas queimadas, essas secas influenciam na produção de pasto que alimenta os bois. Então, por todos esses motivos, você tem uma carne mais cara, e os especialistas, se liguem, hein, galera, estão dizendo que a tendência, infelizmente, é 2025 ter um valor maior ainda. O nosso governo tem que estar alinhado com isso para que tenhamos carne na mesa do brasileiro. E aí, aproveitando para falar não só da carne, mas dos alimentos. Tem alimento mais caro? Tem. Mas isso, de novo, não é uma questão do Brasil, isso é uma questão mundial e principalmente os especialistas vêm dizendo a respeito disso por conta de questões climáticas. Lembra que eu falei que eu estava na fila do mercado e tinha um monte de gente reclamando? Tinha uma senhorinha culpando o Lula por causa do preço do azeite. Senhorinha, se você estiver vendo esse vídeo, o azeite de oliva, a grande maioria vem de importação. A produção do azeite de oliva basicamente são de países da Europa que sofreram demais nos últimos anos com calores extremos. A produção da matéria-prima do azeite de oliva foi diminuída em muito e por conta disso o preço acaba aumentando. Não é uma exclusividade do Brasil, nem culpa do governo Lula, é o problema do clima.
E isso bate diretamente na porta dessa galera que reclama, que é a grande maioria é de extrema direita, mas que ao mesmo tempo vão lá e falam que o aquecimento global é mentira da esquerda, que não tem problema com o clima. Galera, é mundial. Pensa aí no agricultor, o cara tem lá chuva, acaba a plantação, a seca destrói a plantação. E aí isso é extremamente prejudicial e tem essa variação gigante do preço dos alimentos. E os cientistas vêm avisando, galera, ou a gente se liga com relação ao clima, ou a tendência disso é piorar. Inclusive, falo de novo pro governo começar a pensar em um controle de preços dos alimentos para que não tenha uma variação tão grande, porque a gente vive num país muito desigual, e isso tem a ver com justiça social, e também faço aqui a defesa do estoque de alimentos. Isso é histórico na humanidade, as comunidades que estocam alimentos pensando em momentos de crise complicados, e o Brasil tem aqui a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que tradicionalmente tinha estoques gigantescos de alimento. Para que servem? Justamente para ter regulação de preço, para programas sociais, mas basicamente a CONAB tinha estoques de alimentos que nos governos Temer e Bolsonaro foram praticamente destruídos. E agora, nos últimos 2 anos de governo Lula, a CONAB vem recebendo investimentos, vem construindo novamente o seu estoque de alimentos, e vou avisando, os países pensem no futuro, condições climáticas, o estoque de alimentos vai gerenciar soberania. Pensemos a respeito disso. E aí, para finalizar então, galera, fica ligado. Consigam ter a criticidade de julgar informações verdadeiras ou falsas. Os alimentos estão mais caros, estão mais baratos, por quê? Foi comprar o tomate, está mais caro? Vai lá, pesquisa por que isso aconteceu, qual que é o problema da safra, da entre-safra, a carne está mais cara, o frango está mais barato, o que está acontecendo? Pesquisem, galera, antes de ficar criticando, pesquisem. E entendam que, dadas as circunstâncias mundiais, com toda essa crise do capitalismo que a gente vive, o Brasil vai muito bem, obrigado. Repassem esse vídeo, compartilhem ao máximo para que a gente consiga lutar contra a desinformação. Aquele abraço e até o próximo vídeo.